essa praticidade de poder tirar a capinha pra lavar, tá? Se quiser fazer sem o zíper também, fechadinha também dá. E aí só lava então na máquina em modo delicado, tá, gente? Essa aqui é a nossa peça, espero que vocês gostem e vamos iniciar a confecção. Lembrando que não tem molde, tá? Essa aqui é uma peça somente com medidas, então eu não vou estar vendendo o molde dela, tá? Porque vocês vão assistir o vídeo com as medidas que eu devo, vocês vão ser capazes de confeccionar essa peça, tá? Vamos iniciar então. Vamos começar colocando o zíper, tá? Na nossa peça. Então a gente vai pegar aqui os dois tecidinhos, o principal e o de forro, de 60 por 32, e vamos colocar o zíper. Então, nós vamos posicionar, primeiramente, o tecido de 60 por 50 com a parte principal, com a parte, né, estampada pra cima, tá? A parte do direito pra cima. E vamos pegar aqui o zíper com os dentinhos, ó, tá? E o cursor, ó, o dercinho, pra baixo, tá? Então, vai ficar o frente do tecido com o frente do zíper. Nós vamos colocar aqui, ó, nessa extremidade assim, tá? O zíper aqui tá um pouco maior, não tem problema, depois nós vamos cortar o excesso. A gente vai colocar aqui bem na extremidade e vamos passar uma costurinha reta, então, de ponto de máquina aqui, pra fixar o zíper nesse tecido. Então, eu costurei aqui o zíper, tá? Ó, ele ficou assim, tá? Com a parte do direito com o direito. E agora eu vou pegar o tecido de forro, também do mesmo tamanho, 60 por 32, e vou fazer a mesma coisa. Colocar aqui a parte direita com a parte direita do forro, tá? Posicionando assim, ó. Aqui, bem certinho, tá? Aí a gente só tem que cuidar pra ele ficar paralelo com o outro tecido, tá? A gente tem que acertar bem, ó, aqui nas laterais pra ele ficar bem paralelo um com o outro. E aqui nessa extremidade aqui também, tá? Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai passar também uma costura aqui, aí vocês viram assim, né? Ó, virem dessa forma, do avesso, e vamos fazer uma costura aqui, como a gente fez anteriormente. Igual a gente vai passar aqui uma costurinha pé de máquina com o cursor bem para o lado dos dentinhos. Agora, o zíper já colocado, ele ficou assim, tá? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai botar agora o cursor aqui no meio, ó, tá? Deixa o cursor pra dentro do tecido, né? Vamos fechar assim, ó, direito com direito, os dois tecidos. E a gente vai acertar aqui, ó, pra que ele fique bem certinho, aqui atrás e nas laterais, tá? Ele tem que ficar bem posicionado um tecido com o outro. E nós vamos passar uma costura, então, fechando aqui, a partir daqui, tá? Ó, e vamos fazer toda essa volta até aqui, tá? Nós vamos costurar ele todinho agora. Pezinho de máquina. Então, eu também agora terminei de passar aqui a costura, toda a volta. E eu fiz também um zigue-zague, ó, na pontinha, só pra dar um acabamento legal, né? Porque as peças que a gente vende tem que ficar um acabamento por dentro também bonitinha, né? Então, agora a gente vai abrir o zíper e vamos desvirar. Vamos ver aqui como ficou. Ficou dessa forma, tá? Com o zíper aqui, ó. Ó, tá? Ó, ficou assim. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a parte da aba, que vai ser no lado oposto do zíper, vai ser nessa parte aqui, tá? Nós vamos pegar um pedacinho de manta de gramatura 100 ou 150, tá? Ela não é R1 nem R2, então ela não é resinada, é uma manta comum. Se quiser usar R1 e R2, pode ser também, tá? Não tem problema. Eu uso essa porque ela é mais barata e ela tem a mesma funcionalidade. Então, nós vamos colocar aqui dentro, tá? Com a parte direita, assim, do tecido. Nós vamos encaixar bem lá na extremidade. O tamanho dessa manta, que eu cortei 10 centímetros, tá? Por 30. Então, 10 por 30, pra encaixar bem lá, ó. Bem lá na extremidade, tá? Nós vamos encaixar bem aqui, ó, dessa forma, tá? Empurra bem lá, tá? Se quiser pode dar uma passada também aqui, a gente pode passar a máquina pra ele ficar bem firme.
Ó, eu tô passando, então, a ferro, que aí ele vai assentar bem ali a manta onde eu quero, tá? Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui a régua e vamos marcar 10 centímetros, então. E vamos riscar. Tá? E aí, nós vamos passar uma costura bem aqui em cima do risco que a gente fez. Então, eu fiz aquela costura aqui, ó, ficou a abinha assim, tá? Agora, nós vamos colocar o velcro. O velcro nós vamos posicionar assim, ó, nessa parte aqui, tá? Do zíper, da parte do estampado. Por quê? Nós vamos fazer essa dobradura aqui no braço, tá? A gente vai dobrar esse pra cá e a aba vai fixar aqui, tá? Então, eu preciso de um lado do velcro aqui, do lado, na aba, do lado do avesso, e o outro lado do zíper aqui, na extremidade do zíper, na parte do tecido principal, tá? Então, essa é a parte do zíper aqui, a gente vai posicionar 4 centímetros a partir do zíper, a gente vai posicionar ele aqui, tá? E nós vamos passar uma costura. Tu pode costurar assim mesmo, ó, colocando dentro, né, da máquina e costurando. Eu prefiro colocar o velcro depois de pronto pra mim ter a noção exata de onde eu quero que ele fique. Se vocês quiserem, antes de fechar ele, colocar o velcro também dá, eu prefiro assim, tá? Então, a gente vai chegar lá na máquina agora, alfinetei ele aqui na posição certa e eu vou costurar, fazer uma costurinha então, pegando aqui por dentro, tá? Uma costurinha em toda a volta aqui desse velcro, tá? Ó, assim, vou encaixar ele aberto lá na máquina e vou fazer essa costura. E do outro lado, eu vou posicionar 2 centímetros, ó, aqui assim, tá? 2 centímetros aqui da beirada, na parte do avesso, ó, que é direito, aqui é o avesso da aba, tá? Eu vou posicionar aqui 2 centímetros, vou alfinetar e vou também fazer aquela costura, então, aqui em toda a volta, pra fixar o velcro nessa extremidade, tá? Então, assim, gente, ó, desse lado aqui, tá? Prendi o velcro, ó, do lado avesso, onde tá a aba, onde a gente colocou a manta, tá? E do outro lado, ó, esse lado aqui, tá o velcro, tá? Do lado avesso. E do outro lado, aqui na extremidade onde fica o zíper, tem o outro velcro, tá? Que eu costurei aqui, ó, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer a parte interna, tá? Que é a parte da almofada mesmo. Então, a gente vai pegar 2 pedaços de tecido de 50 por 30, tá? E vamos fazer uma costura em toda a volta, pezinho de máquina, deixando um pedaço aqui pra poder desvirar, tá? Então, já passei aqui a costura em toda a volta, deixei um pedacinho pra gente desvirar e agora a gente vai desvirar. Depois da gente desvirar, então, nós vamos encher com fibra siliconada, tá? A gente ajeita bem os cantinhos, tá? E agora a gente vai encher com fibra siliconada. Não pode ser muito cheio, tá? E a gente precisa que a fibra fique bem dispersa aqui dentro, tá? Proporcional, assim, e não pode ser muita fibra, porque ele tem que ficar bem fofinho, já que a cabeça do bebê vai aqui, tá? Então, gente, ó, eu enchi com fibra pelo aquele buraquinho que a gente deixou, tá? Ó, vocês percebam que ele tá bem fofinho, ó, tá vendo? Ó, ó, ele não pode ficar duro, tá? Ele tem que ficar bem fofinho, tá? Ó, então, a gente coloca a fibra e a gente coloca ela assim bem proporcional em todo o travesseirinho, ó, espalha bem ela pra ela ficar bem distribuída, tá? E agora nós vamos fechar aqui com pontinho visível. Então, gente, ó, já fechei aqui com pontinhos invisíveis, tá? E agora a gente vai colocar aqui dentro pra gente ver como ficou. Ó, eu vou colocar então aqui pelo lado do zíper, tá? E vou acertar bem
e vou encaixar bem ele dentro da capa que a gente fez. Ó, gente, então ficou assim, tá? Tá aqui dentro, ó, eu fechei aqui o zíper, tá? Dá pra fazer sem o zíper e fechar ele todo aqui, também dá, tá? Só que aí não tem a opção de tirar pra lavar, né? Então eu fiz assim com zíper, porque aí fica, a mãe quiser tirar a almofadinha de dentro pra poder lavar a capa, ela pode, tá? E aí aqui tá então a abinha. Eu vou mostrar pra vocês como fica então. O braço vai aqui, tá? A gente vai puxar essa partezinha pra cá e a abinha pra cá. Aí a gente vai fechar aqui, ó, com o zíper, tá? E fica assim, ó. Fica dessa maneira. Aí como o zíper fica lá dentro, ó, tá? Ó, não tem perigo do zíper machucar o bebê, tá? Porque ele tá aqui dentro dessa abinha, ó, tá? Ó, ele ficou perfeito, tá? O acabamento ficou super bom, ficou todo embutido, né? E é uma opção, então, de almofada de amamentação de braço. Caso a mãe também queira usar como travesseirinho, né? Em algum momento também pode, ó. Aberto, então, ele vira um travesseirinho, vira uma naninha, né? Então, essa é a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado, almofada de amamentação de braço. Deixem seus comentários embaixo se tiverem dúvidas, dicas. Eu vou adorar estar respondendo todas vocês, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.